Olá, tudo bem? Começamos mais um podcast da Conexão Condominial. Hoje é um prazer, estamos aqui com a doutora Irati. Doutora, se apresenta pra gente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Irati Santos, advogada, especialista em Direito Digital e Compliance. Eu trabalho como DPO da NASH Brasil e hoje estou aqui para compartilhar os meus estudos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Obrigada. Bacana. Pessoal, hoje o bate-papo, nós vamos falar sobre LGPD. Você, meu amigo síndico, você, meu amigo empresário, que tem dúvida, ainda sobre a Lei de Proteção de Dados, hoje a gente vai tentar tirar o máximo da doutora aqui de informação para que você possa atuar no seu condomínio, na sua empresa, de uma forma mais segura. Tá, joia? Doutora, vamos começar já fazendo uma pergunta básica, né? O que é LGPD, doutora? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entrou em vigor em setembro de 2020, naquele cenário que nós nos encontrávamos, de pandemia, que muito mudou nossa vida, De repente todos saímos do dia a dia de trabalho e fomos exercer as atividades no chamado home office. Sim. Com isso, deu uma força e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela motiva, controla a forma de tratar o dado pessoal. Aí você vai me perguntar, mas o que é um dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que eu identifico a pessoa natural com vida. E é um tema apaixonante, eu gosto muito de estudar, compartilhar os meus estudos com vocês. Bacana. Porque tratar o dado pessoal mostra que eu cuido da pessoa. Olhando para um documento, lembramos que sempre por trás de um documento temos uma pessoa. Sim. Uma forma de identificar um dado pessoal. Bacana. Doutora, perguntas dos síndicos, Vamos começar pelos condomínios. O condomínio hoje é obrigatório ter um DPO interno? Como que ele tem que se comportar hoje para que ele possa fazer essa proteção interna de todos os dados que ele tem? Então, vamos primeiro observar o que fala a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A autoridade nos recomenda que, para demonstrarmos as boas práticas, tenha o encarregado de proteção de dados pessoais, conforme menciona no artigo 41. Isso para mostrar as boas práticas. O condomínio, existem condomínios que têm faturamento maior que muitas empresas, nessas questões. Então, eu falo assim, em questão de governança, em questão de gestão, de controle, deve ter sim a adequação à LGPD, porque dentro do condomínio, imagine quantos dados pessoais nós temos para identificar a pessoa natural com vida. É muita coisa. Documentos, fotos, imagens, digital, biometria. Sim. Então, nasce para o condomínio de qualquer tamanho, porte ou segmento, seja condomínio residencial, comercial, a obrigação de tratar o dado pessoal coletado. Às vezes eu uso um exemplo, nasceu um bebê, você não pode deixar num cantinho sem cuidados. Você tem que criar um cenário de tratar. E o dado pessoal, quando coleta, você tem a obrigação de criar esse controle, conhecer onde armazena, quem tem acesso, as restrições de acesso, as pastas do administrativo do condomínio não podem ser acessadas por qualquer um. Sim. Tem que ter um controle, login, senha, isso de forma organizada. Bacana. Doutora, segura aí um pouquinho. Eu já vou voltar com uma pergunta bacana. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês os nossos apoiadores, tá? Então, como está aparecendo para vocês na tela, Infinity Engenharia, a Horizonte, são as pessoas que patrocinam a gente aqui. Dr. Rashid, e todo o seu escritório, a Econdos, que é aplicativo para condomínio, hoje o assunto é bem bacana para Econdos, a Garante, tá, de Taubaté, que faz toda a parte de como que eu posso dizer para vocês, de assessoria ao condomínio na parte financeira, tá? Então, o condomínio hoje, que ele não tem uma renda garantida mensal, a Garante
dar todo esse suporte. Então você da cidade de Taubaté, bate um papo com a Juliana lá. Na descrição do vídeo vai estar o Instagram da Juliana aqui da Garante, vocês entrem em contato. E também o Grupo Ideale, né, que é uma empresa que está chegando em São José dos Campos, muito forte na área de segurança, então para o teu condomínio. Entra lá em contato também, pede uma cotação diferenciada para vocês. Tá joia? Doutora, vamos agora vamos começar a apertar a doutora aqui, gente. Ela achou que era fácil. Explica uma coisa pra gente. Quais os tipos de dados que o síndico tem que se preocupar hoje com a entrada e saída de visitante, né, e prestadores de serviço dentro de um condomínio e também dos seus moradores em si, que hoje fica tudo alocado lá na portaria, tanto digital quanto a parte escrita, porque tem muito condomínio Físico, né? que tem a parte física que é escrita em livro ainda. Como que o síndico tem que se preocupar com isso? Todo condomínio, ele vai fazer a coleta do dado pessoal de morador, visitante, prestador de serviço, né? Condomínio de qualquer tamanho. Para isso, nós explicamos assim: o condomínio, o síndico, né, sempre é o representante ali do condomínio, ele vai criar um processo e atendendo os princípios da LGPD, que a gente vai entrar na lei, mas não de uma forma muito densa, mas eu vou trazer para vocês o que é a finalidade, é o motivo da coleta. Então, o que coletar do morador? Quais as finalidades? O que o síndico precisa? Documentos, identificação, biometria, se for para a questão de segurança. O que coletar do visitante? O senhor acha que é importante eu perguntar para um visitante a orientação sexual? Não, A religião? também não. São dados pessoais ainda de caráter sensível. Sim. Então, por isso que eu falei, tem que observar qual a finalidade da coleta e coletar tão somente para atender essa finalidade. Em cada cenário, para visitante, para morador, para prestador de serviço, criar um processo documentado, monitorado, com controle e realizar essa coleta, o armazenamento e depois a forma de descarte dentro de políticas. Esse é o cenário que o condomínio tem que se preocupar. Tá. O síndico hoje, muitas das vezes, ele não tem essa expertise no assunto. Existem empresas hoje que prestam esse tipo de serviço? Sim, existem vários advogados e também profissionais da área de tecnologia, que são pessoas que fizeram uma trilha, né, que a gente fala a trilha LGPD. São pessoas que vêm de formação jurídica, administrativa, da área de tecnologia, e eles fazem cursos, certificações, e isso eu falo assim: a certificação, ela atesta uma propriedade em tratar determinado assunto. Então, o profissional de privacidade e proteção de dados pessoais deve ser uma pessoa certificada, no qual ela vai te auxiliar de forma consultiva, ou vai ser um advogado que vai preparar a documentação, virá fazer os treinamentos da sua equipe. Então, existem empresas de diversos formatos para atender essa adequação à LGPD. Então você, meu amigo síndico, está aí do outro lado acompanhando a gente, que hoje a segurança do teu condomínio, né, a parte administrativa do teu condomínio é toda orgânica. Você eu entendo hoje que é interessantíssimo ter uma pessoa dessa, um escritório, um advogado, que faça esse acompanhamento, essa gestão desses dados, né? E para as empresas, doutora? Então, as empresas também buscam esse cenário. Aquilo que eu faço sempre uma comparação. O condomínio, ele é uma empresa, né? Ele vai gerir documentos, como é que fala? Prestadores de serviços, sim, visitantes, vai controlar. O condomínio tem empregados. Então, toda essa estrutura de gestão e governança, né, tanto a empresa quanto o condomínio deverá criar e contratar um profissional. Existem empresas que têm poucos colaboradores, mas têm um tratamento de dados pessoais em larga escala. Tem teras e teras de informações, de dados pessoais. Então, eles precisam ter uma orientação de um encarregado de proteção de dados. Às vezes as pessoas falam, mas por que chama de DPO? Na União Europeia é o Data Protection Officer, é uma certificação.
E no Brasil é o encarregado de proteção de dados pessoais pelo artigo 41. Mesmo cargo, mesma função, embora que na União Europeia tenha mais requisitos e exigências para ser um DPO. Quais são os requisitos aqui no Brasil hoje? Aqui a pessoa tem que conhecer a lei, ser multidisciplinar, comprovar que ela está com propriedade para tratar esse assunto. Então eu penso assim, não é possível nós entrarmos agora em um centro cirúrgico e realizarmos uma cirurgia cardíaca. É Doutora, agora pegou pesado, hein, doutora? Então, para tratar um assunto que envolve o cuidado com a pessoa, Sim. com o dado pessoal, essa responsabilidade de gerenciar da coleta ao descarte, precisa ter um preparo. Cursos, certificações, especializações. E assim, é uma longa caminhada. É um estudo diuturno. Existe uma quantidade de tempo, né, um time para descarte desse material? Hoje na lei fala alguma coisa disso? Cada legislação, né, depende do segmento, ela vai ter o seu prazo. Por exemplo, documentos de ordem tributária para comprovar, evitar uma execução fiscal, tem que ser armazenado por um período de 5 anos. Documentos de questões trabalhistas, vai seguir os prazos da CLT. E aí, conforme o segmento e o tipo de documentação, o objeto inerente que você vai observar e seguir e criar essa política de descarte. Porque, por exemplo, se você descartar documentos de FGTS, você pode prejudicar a vida de um colaborador. Puxa vida, hein, doutora? O negócio é mais pesado do que muitas vezes a gente pensa. Né? Eu entendo assim da seguinte forma. Eu participo de muita assembleia dentro de condomínio, né? Principalmente na área de segurança, onde tem moradores que têm uma restrição, não quer dar dados, não quer isso, não quer aquilo, porque acha que é uma coisa de outro mundo. Por um lado, sim. Por outro lado, parece ser uma coisa simples. Né? Então, se a gente for parar para avaliar hoje, esse descarte, quando ele não é bem feito, se torna uma coisa de outro mundo. Sim. Pensa descartar um documento com o CPF. Um exemplo que acontece com a nossa vida no dia a dia. Quando nós recebemos aquela correspondência, faz de conta que eu comprei uns livros da Amazon. Parece que eu gosto de comprar livro, né? Muitos. Parte do investimento, né? Então, mas quando eu recebo os meus livros da Amazon ou de qualquer empresa, vem lá meu nome completo, a nota fiscal, o CPF. E se eu não descartar corretamente e alguém com uma má intenção pegar meu CPF? Essa pessoa pode fazer um mau uso e me causar prejuízos. Então eu falo, o descarte ele tem que seguir uma política para não causar prejuízo ao dono do dado pessoal. Quem é o dono do dado pessoal na LGPD? É o titular do dado pessoal. Sim. Dentro da LGPD, né, no artigo 18, nós temos lá dos direitos do titular dos dados. Por isso que eu falo, ao entrar em um condomínio, ao entrar em uma empresa de qualquer porte ou segmento, você, ao entregar o seu dado pessoal, você como titular do dado, você tem que ter o direito de saber por que é coletado, onde será armazenado, por qual período, quem tem acesso, é compartilhado esse dado e como será descartado, por meio de incineração, por meio de descarte digital, que vai chamar um profissional para fazer uma anonimização desses dados. São vários termos que a LGPD nos traz para ter esse comprovante de tratar o dado. Sim. Eu creio que não só para os condomínios que são, como que eu posso falar, condomínio que tem um funcionário próprio hoje, que é orgânico, mas para as empresas de segurança, que recebem muito currículo ainda físico, né? Não tem ainda um sistema digital para a recolha disso. E não faz o descarte corretamente desses currículos. É uma proteção de dados isso também? Então, se acontece a coleta desses currículos, seja pelo meio físico ou digital, ele tem que ter um tratamento, tem que criar um processo. E agora, descartar de forma não recomendada, descartar de qualquer forma, vai causar um prejuízo para o dono do dado pessoal que está. Pensa dentro de um currículo, quantos dados pessoais eu tenho de uma pessoa?
E tem muita gente que coloca documento, o nome da carteira de Sim. trabalho, endereço, sexo, Tudo. tipo sanguíneo, coloca tudo. Coloca a vida ali dentro. Sim. Isso é, e vou falar agora num modo geral. Já vi muita gente usando isso de rascunho. Então, como encarregada de proteção de dados nas empresas, eu faço uma orientação. Receber o currículo e já orientar o candidato a entregar tão somente as informações necessárias para aquela vaga. Não coletar o a mais. Então, criar formulários que vai coletar o suficiente para ver se aquele prestador de serviço ou colaborador está apto para aquela vaga. Sim. Não deixar tão aberto. Agora, quem ainda está praticando essa coleta de meio físico de currículos e não descartando com uma política, está correndo risco de ser abordado por uma não conformidade à LGPD. Hoje a agência já está fiscalizando, doutor? Por denúncias. Só por denúncias. Só por denúncias. Tá. Mas Ministério Público, PROCON ou o próprio titular que se sentir prejudicado, né, demonstrar de forma efetiva, ele vai buscar uma resposta onde não foi tratado o dado dele corretamente, poderá acionar o judiciário, poderá buscar no PROCON seus direitos. O titular do dado pessoal também é um consumidor de Sim. produtos e serviços. Ele tem direitos ali também, então soma-se à LGPD. E quais as consequências disso, de não ter tratado? Aí pode ter as atividades suspensas, a autoridade pode fechar o local até que se adeque, a autoridade pode aplicar as multas, né, sanções e ainda por dado pessoal vazado. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Pode interditar um condomínio? Pode. E aí, meu amigo síndico, você tá vendo quando eu As for... responsabilidades, da mesma forma que acontece com uma empresa, será colocado um caráter pedagógico inicialmente para que trate adequadamente esse dado pessoal. Lembrando, né, o dado pessoal ele pertence à pessoa natural com vida. Então, Sim. tem que demonstrar com evidências esse tratamento nos parâmetros da lei. Quando falamos agora de imagem, doutora, dentro de condomínio, falo gravação internas por DVRs, NVRs, né? Isso por quanto tempo, mais ou menos, uma empresa ou o condomínio tem que ter gravado? Tem muito condomínio hoje que não grava 7 dias, não grava uma semana. Então, tem que observar o motivo da solicitação destas imagens. Sim. Aí, cada legislação vai ter, né, a sua aplicação. Eu recomendo que seja o tempo razoável, inclusive para atendimento ao Marco Civil da Internet. Então, as imagens, ela tem uma finalidade. Finalidade de segurança vai seguir essa legislação. Finalidade de gerar evidências do período de trabalho. Não pode ter as gravações em alguns locais. Banheiro, alguns locais que é vedado. Mas o controle de acesso de visitantes, vocês já têm uma regra, né, de armazenamento. Então, a LGPD, ela não sobrepõe a nenhuma outra lei. Ela soma para dar o atendimento e não causar nenhuma lesão ao titular de dado pessoal. Tá. Uma coisa, vou falar pelos porteiros. Pode ter câmera dentro da guarita ou não? Então, aí tem que observar a legislação trabalhista, né, e orientar conforme as regras do contrato de trabalho. Tá. Então quer dizer que, vamos lá, o condomínio, vamos explanar um pouco melhor aí. O condomínio ele não tem hoje um pacote fixo de 30 dias, 60 dias. No caso, ele tem que manter essa imagem por um período considerável, Que né, ele atenda a legislação. Que vai ser Solicitado. Tá. Empresas hoje que prestam serviço para o condomínio, estou falando agora de terceirizados, tá, que cuida dos dados do condomínio, de acesso, controle de acesso do condomínio. O que ela tem que ter internamente dentro da empresa para ela prestar serviço externamente na parte de controle de acesso? Tá. A empresa, inicialmente, ela tem que treinar a sua equipe quanto ao acesso aos dados pessoais.
termos de confidencialidade, conhecer os conceitos básicos da lei. Sim. E saber que o acesso é uma das hipóteses de tratar dado pessoal. Então, de forma documentada, com evidências, essa empresa tem que chegar no condomínio e demonstrar: minha equipe está treinada, meus colaboradores ou prestador de serviço, ele assinou um termo de confidencialidade, tudo que ele tem acesso ele mantém em sigilo. Isso é o escopo de demonstrar que está se adequando à LGPD. Por isso, então, de ter uma empresa que faça todo esse processo interno, tanto para o terceiro prestador de serviço, quanto para o condomínio internamente também. Sim. O síndico hoje, a preocupação dele, né, que todos os moradores agora é porque vai usar os meus dados, vai usar meu cartão de crédito, né, esse tipo de coisa. Qual que é a cabeça do síndico hoje? O que eu tenho que fazer, gente? Então, o síndico, se ele se interessou pelo assunto, às vezes ele pode ter uma formação de administração, jurídica, ele pode se preparar e treinar o seu administrativo, a sua área de segurança, quanto aos temas de LGPD. Ou ele pode buscar um apoio do setor jurídico, do setor de tecnologia, que cuida do condomínio, para que ele tenha de forma evidenciada, porque tratar dado pessoal não é só falar que tratou. A LGPD pede que nós demonstremos de forma efetiva e eficaz o tratamento desse dado pessoal. Então eu vou pegar a minha equipe, fazer um treinamento, eu vou fazer lista de presença, eu vou demonstrar que essa equipe está treinada, eles assinaram termos, documentos, coleta de consentimento quando é utilizado. Então eu vou evidenciar que eu trato a LGPD. Então o síndico, o que ele tem que pensar? Se ele não for por ele fazer as ações, porque ele se preparou, ele vai buscar um apoio. Muitas vezes, até passou na minha cabeça agora, tem muito síndico que deve estar passando na cabeça dele. Porque o condomínio não tem controle de acesso, cada um tem seu tagzinho, entra e sai. Só que para cada pessoa pegar esse tagzinho, ela preencher um formulário. Sim. E quem armazenou isso? Está na casa do síndico? Está na administradora? Aonde estão esses dados? Toda vez que eu imito alguma coisa que tem o nome da pessoa e tem continuidade do seu endereço e alguns dados pessoais, tem que ser tratado também. Sim. A coleta do dado pessoal, seja num formulário, seja num livro, num documento, qualquer hipótese de coleta tem que atender o tratamento de acordo com a LGPD, que é a política de coleta, finalidade, o armazenamento, o controle e depois o descarte. Não. Tudo isso, doutora, como que o síndico hoje, ele adquirindo um suporte, eu acho que o mais fácil é adquirir um suporte de uma empresa, né? Mas vamos supor que ele não queira, ele tem uma noção e ele quer dar o treinamento para toda essa equipe que ele tem hoje no condomínio. Como que ele tem que arquivar esses documentos? Eu falo de treinamento, como que ele emite um certificado, uma lista de presença, porque depois, quando chegar uma auditoria, vai pedir tudo isso, essas evidências. Sim, então esse gerar a evidência, eu recomendo assim, todo condomínio tem a sua pasta do contador. Sim. Ali onde ele armazena os comprovantes de pagamento, as prestações de contas, enfim. Crie uma pasta da LGPD, gere as evidências, quais as políticas que você construiu na área de recebimento de visitantes, coletamos de tal forma, armazenamos, treinamento das equipes. Por exemplo, as pessoas que fazem a limpeza do condomínio, elas têm que se preocupar com a LGPD? Tem. Por quê? E se encontra aquele adesivo que veio no meu pacote de livros somente amassado que dava para identificar todos os meus dados pessoais. Qual vai ser o comportamento dessa pessoa da limpeza? Né? Então, nós temos que orientar todas as pontas. Eu falo, por exemplo, na empresa, do presidente ao chão de fábrica, no condomínio, pelas hierarquias, né? O representante maior, o síndico, depois os que trabalham em outras áreas, eles têm que ter o mínimo de conhecimento para saber, ali tem um dado pessoal, eu tenho que ter uma boa conduta. Qual é a boa conduta? Proteger esse dado. Se estava descartado de forma incorreta, levar para um descarte correto, orientar.
levar para o administrativo. Mas como que a pessoa que cuida da limpeza vai ter esse conhecimento? Através da disseminação de conhecimentos. Olhando para eu não imaginava nunca por esse lado de enxergar até esse ponto, né? Então o negócio, quando eu falei que era um pouco mais embaixo, né, um pouco mais sério, ele leva até a equipe toda da limpeza a ter uma atenção diferenciada. Até nessa coleta, eu falo por mim, ainda eu brigo muito na minha casa, né? Quando vai jogar alguma coisa, fala, rasgou, cortou bem cortado o nome, picou o endereço, eu brigo muito em cima disso. E as pessoas realmente têm que, sei lá, se policiar. Há a possibilidade também de fazer um documento, registrar uma foto disso e aí comunicar ao morador? Acha necessário? Sim, importante. Orientar. Para que o morador não... A orientação para que ele fale, nossa, realmente tinha o meu CPF, poderia acontecer um mau uso. Então, vamos refletir. Tanto o titular do dado pessoal deve ser comunicado e quem encontrou, ele já tem que estar treinado para tomar essa medida de cuidado. Às vezes eu falo assim, pensa numa questão de correspondências. E se recebe, assim, às vezes a gente faz algumas brincadeiras, eu falo até para descontrair, né? Faz de conta que eu sou investidora. Aí eu faço assinaturas de revistas, mas eu não quero que as outras pessoas saibam, mas a minha correspondência foi parar na sua casa. E você abriu sem querer. Descobriu que eu sou uma investidora de X empresa de investimento. Você vai falar, nossa, a DPO está bem. Ou qualquer outra coisa, eu posso ser assinante de N coisas na vida que eu posso não querer que outra pessoa tenha acesso. Abrir correspondência alheia já é crime pelo Código Penal, né? Mas em questão de LGPD, pensa um descuido. Uma etiqueta de uma correspondência não tão transparente, não tão assim, um nome tão fácil de identificar, a pessoa, nossa, o que será que esse envelope aqui? Né? Isso chega a ser uma responsabilidade do síndico e da empresa, ou então, se for terceiro da empresa? Cabe a orientação, né? Nós primeiro vamos partir da questão da boa-fé, né? Se não ocorreu uma má-fé comprovada, a gente vai criar um caráter pedagógico de corrigir. A LGPD, a adequação, te auxilia a dar essa orientação. Então, se eu recebo uma correspondência, que eu sei que tem uma etiqueta ali, tem um IAS, não está escrito Irati Santos, pode não ser para mim. Então, eu tenho que confirmar se aquilo é meu, não abrir a correspondência. Mas as pessoas vão passar a ter comportamentos a partir de receber orientações. Tanto quem faz as entregas da correspondência, quanto quem recebe. Nas reuniões de assembleia, oriente seus moradores. Se recebeu algo diferente e observou que você nunca comprou um produto ou serviço, não abra, traga na administração. Porque hoje em dia temos a Lei Geral de Proteção de Dados e devemos ter cuidado com os dados pessoais. O doutor indica para o síndico hoje colocar uma pauta desse tema nas próximas assembleias? Sim, recomendo, como eu recomendo nas minhas empresas. É que eu falo assim, as minhas empresas não são minhas, eu trabalho para eles, mas assim, é o carinho que eu tenho, né, pelos locais que eu trabalho. Eu falo assim, toda semana, na reunião da semana, reunião da equipe, pequenos toques de LGPD. E essa semana, vamos falar sobre o artigo tal. Quem for te dar orientação da adequação à LGPD pode deixar um escopo de trabalho semanal para conscientização, cuidado com a entrega de correspondência, cuidado com descarte de documentos, cuidado com liberação de acesso. Quem trabalha no administrativo, ele tem um login e senha, ele não pode compartilhar. E a senha, ela é de uso pessoal. Individual. Então, mas a sua equipe está treinada, ela sabe que se ela compartilha a senha, o outro está tendo acesso e às vezes esse acesso pode ser indevido e violar a LGPD. Então, é muito importante colocar na pauta semanal de atividades, na pauta de assembleia, o tema de LGPD. Eu recomendo para você, meu amigo síndico. Se você ainda não fez um café da manhã bacana lá para sua equipe de segurança, de limpeza, pega esse podcast hoje como aprendizado.
faça um café da manhã para a tua equipe, coloca todo mundo numa sala, leva uma pessoa que tem hoje o conhecimento sobre a LGPD, faz pequenas palestras dentro, né, não vai querer enfiar a legislação na cabeça da pessoa que não vai entrar. Então, recomendo você ir colocando aos poucos essa filosofia interna para que as pessoas comecem a trabalhar de uma forma diferente, comecem a agir de uma forma diferente e comecem a fazer melhor esse controle interno. Eu fiquei imaginando aqui, se eu fosse um morador que recebesse a visita de uma pessoa da segurança do condomínio, ou que seja um responsável do condomínio, me trazendo um documento e falar assim, ó, estou devolvendo para o senhor, porque o senhor não rasgou direito e não jogou no lixo da forma correta. Aqui existe dados sensíveis. Eu ia olhar diferente para tudo aquilo que está dentro do condomínio, tanto limpeza quanto segurança. Eu ia falar, puxa, realmente, estou seguro. Sim. Não é só o porteiro que está ali controlando o acesso, mas, poxa, estão pensando até nos meus dados agora. Estão cuidando, né? Sim, isso é um carinho, né? Na verdade, teoricamente é uma lei, mas é um carinho que você mostra pelo seu condômino. É um né? ato de boas práticas, né? E a própria lei motiva a ter essas boas práticas. E para a empresa é um diferencial. Sim. Fala, poxa, lá no meu condomínio, aqui a gente fala muito do Grupo Ideale, tá, gente? Mas lá no meu condomínio, o Grupo Ideale, puxa, fiz um descarte de forma indevida dos meus dados, me levaram no meu apartamento. Olha para você ver que diferencial. Então, é algo diferente. Eu vejo muito hoje as empresas querendo se adequar à LGPD, de tudo quanto é forma. A gente vê isso hoje, goela abaixo, o povo tentando fazer. A verdade é essa. Só que tem um porém. Você está treinando o seu administrativo. E o seu porteiro que está lá na ponta? E a sua pessoa da limpeza? Será que você está sendo treinado, esse povo? Será que esse povo realmente está aprendendo de como tratar esses dados? Não adianta eu fazer só para o administrativo, eu tenho que fazer para o coletivo. Ah, mas a minha empresa é grande, tem 800 funcionários. Legal, devagarinho você vai conseguir. Sim, cria um cronograma, vê as pontas principais e eu falo assim, de cada setor, treina bem uma pessoa e recomende que ele dissemine para os demais. Seja um multiplicador. Surgindo dúvidas, coloque um canal de atendimento, né? Eu falo assim, nas empresas, o que acontece de forma efetiva é que a gente demonstra o atendimento à LGPD. Tanto, né, eu falo assim, desde o chão de fábrica à presidência, eles nos procuram. Né? O setor de compliance, o setor do DPO, ele é muito procurado pelo canal de comunicação. Nós temos o e-mail, nós colocamos um WhatsApp para atender e tirar as dúvidas. E aí, com isso, nós criamos um caráter preventivo através das dúvidas. Posso compartilhar o dado pessoal dessa forma? Nossa, recebi um e-mail que não era para mim. E aí? Contém dados pessoais. O que eu faço? Quem eu procuro? Então, eles têm que estar orientados. Então, tendo em cada setor uma pessoa bem orientada, você consegue tratar conforme as regras da LGPD. Sim. A doutora falou de WhatsApp, eu lembrei de uma coisa. Tem muita informação. Hoje, 99% das portarias de condomínio tem o celular com WhatsApp. Né? Tem que criar uma política de tratamento. O que a doutora indica hoje? Tanto para a empresa quanto para o síndico. Inicialmente, eu já recomendo que pare de enviar fotos, atestado médico, né? Hoje em dia, nessas questões de comprovação de ausência do trabalho, período do Covid, o pessoal mandando atestado médico assim o tempo todo. Evite, tenha dentro do seu condomínio canal de comunicação se não for um setor de RH, mas com quem é o responsável. Controle esse uso de fotos e imagens pelo WhatsApp. Não compartilhe sem autorização. Lembrando que o telefone, ele é um dado pessoal. Então, eu vejo até... O que acontece hoje dentro das guaritas, muitas vezes não é nem só os dados dos funcionários. É morador. Ah, vai chegar uma visita. Manda nome, CPF, RG de todo mundo. Então, colete só o suficiente. E aí? A pessoa que recebeu esse dado no WhatsApp, o porteiro, ele fez o cadastro, ele tem que excluir do WhatsApp? É o recomendado? Que nem faça
coleta nesse formato, Sim. né? Faça um informativo, a partir do dia tal, os visitantes entregarão os dados neste formato. E aí, não, se continuar o morador enviando, oriente. Por causa das regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o nosso condomínio tem uma postura de coletar o dado suficiente para receber o visitante. Não compartilhe pelo WhatsApp. Faça as orientações de forma breve, mas que seja o suficiente para comprovar que só está coletando o suficiente de dados para atender essa finalidade. Doutora, para o condomínio hoje atender a legislação, qual é a dica da doutora do passo a passo, do zero? Como começar e ir até onde ele pode chegar com esse treinamento de equipe que a doutora... Porque a doutora já explanou tudo, mas vamos fazer um passo a passo agora para a gente ter uma noção. Inicialmente, reunir as principais pessoas que tomam decisões dentro do condomínio e prepará-los para uma conscientização. Através dessa conscientização, que a gente na empresa fala da alta administração, né? Na empresa nós usamos esse termo, né? Multinacional usa a alta administração, conscientizou-se que precisa fazer a adequação à LGPD. Aí você vai criar os caminhos e processos. Quais são os processos? Por onde começar? Onde tem a maior coleta de dado pessoal? É com a administração? É na parte de RH? E ali começar a documentar esse tratamento. Treinar a equipe e assim, não existe um cenário que você vai falar assim, em 30 dias, 90, 180, eu fiz um projeto de LGPD e encerrou. Não é assim. Tratar dado pessoal é uma constante dentro da empresa ou do condomínio. Todos os dias vai coletar dado pessoal e a cada coleta nasce a obrigação do tratamento. Então, de forma constante, você vai criar esse processo da coleta, ao monitoramento, ao descarte. E pessoas preparadas e preparando cada vez mais. Então, buscar essa conscientização inicial da alta equipe do condomínio e disseminar. Entendeu, povo? Você aí, síndico, você, meu amigo, dono de empresas que prestam serviço na área condominial, não é só para as empresas de segurança. A LGPD fala que quem vai ser, na verdade, auditado todos que têm CNPJ. Na verdade, todos que fazem uma coleta de dado pessoal. Todos que fazem Todos. coleta. Tendo CNPJ ou não. Sim. Porque quando você coleta dado pessoal, você tem que ter uma finalidade. Sim. E a partir de ter essa finalidade, nasceu a sua obrigação de atender às regras da LGPD. Tá. Doutora, o assunto aqui é longo. Eu vejo que cabe até uma palestra para a gente bater um papo, né? E Fazer um laboratório. Treinar as pessoas. Viu, meu amigo síndico? Se prepara que nós vamos fazer algo diferenciado para você aí. Eu acho bem legal isso. Para que o síndico também possa entender isso na prática do dia a dia. É interessante, doutor. Gostei dessa ideia. É bastante interessante conhecer, né? Onde eu preciso ter uma coleta de termo de consentimento, qual os setores que precisam assinar um termo de confidencialidade, né? A responsabilidade no compartilhamento de dados, quem está autorizado a acessar, tudo isso a gente pode trabalhar. Quando você utiliza a imagem de um funcionário para fazer um banner da empresa, um outdoor, alguma coisa, entra LGPD também? Sim, porque a imagem, a foto, ela é um dado pessoal e tem que ter a autorização do titular. Do titular. Então, nós falamos assim, principalmente fazendo uma ligação se tiver uma questão trabalhista. No futuro, esse trabalhador pode questionar que ele era subordinado e ele foi obrigado a fazer essa foto, ele não estava confortável em fazer. Então, nós temos que ter algumas cautelas para não colocar o colaborador ou prestador de serviço em situações que ele não quer participar. Então, é importante ter essa conscientização, ter os termos, né? E como que vai comprovar que não foi forçado a assinar?
Tem que ter todo esse raciocínio, né? Então eu falo assim, tratar dado pessoal, precisamos de uma equipe multidisciplinar. Advogados da área trabalhista, advogados da área de condomínio, advogado especialista em lei geral de proteção de dados, equipe da tecnologia, porque os dados transitam pelos meios digitais e usam tecnologia. Precisamos das informações sobre segurança da informação. Sim. Então, né, como é esse controle de acesso, os logs de acesso, o armazenamento. Então, nós precisamos dessa equipe multidisciplinar para demonstrar o tratamento do dado pessoal. Bacana. Pessoal, olha lá, até apareceu aqui Grupo Ideal de novo. Deixa eu falar para vocês. O Grupo Ideal tem um aplicativo para condomínio que ele tem um servidor, né, que eternamente fica guardados esses dados. Até quem cuida desses dados é a empresa Econdos, que também é uma dos nossos parceiros. Então você, meu amigo, que tem aí a sua empresa de segurança, você, meu amigo síndico, que precisa hoje de um aplicativo para o teu condomínio, que é algo customizado, também pode falar com a equipe da Econdos aqui para te dar uma assessoria. Doutora, indica o pessoal que o pessoal é bom, né? Doutora, eu acho que ficou bem claro, né, essa parte de LGPD. Eu acho que tirou um pouco daquele bicho-papão que está na cabeça de todo mundo. O próximo bicho-papão que eu vou trazer a doutora para falar é sobre compliance. Sim. O que é compliance, doutora? Compliance, Ó, um tema apaixonante também, né? Eu vivo, né, de compliance da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu falo 99% do meu trabalho hoje em dia se resume a essas atividades. Então, assim, ó, compliance vem do verbo to comply, que é o cumprir. Cumprir o quê? As leis. Demonstrar através de políticas, de treinamento, um controle e ter uma política anticorrupção, ter um código de conduta, ter um canal de denúncia e orientar a sua equipe que fazer o que é certo é importante e dá menos trabalho fazer o que é certo, né? Corrigir situações, ter comportamentos duvidosos, participar de questões que são momentâneas, às vezes prazerosas, às vezes vantajosas, mas podem ser indevidas. Então eu acho assim, o compliance ele traz um resgate da conscientização de missões e valores. É muito importante você ter uma conduta exemplar, né? Você ser visto pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas, né, de atividades, às vezes até o concorrente te admira por você ter uma postura correta. E isso é importante. Não você levar, ele é meu concorrente, eu vou fazer de tudo para prejudicar. Não. Você pode trabalhar, inclusive, em regime de cooperação com o seu concorrente. Olha que postura, que valor, que missão bonito para a sociedade. Sim. Né? A doutora usou um exemplo, agora há pouco, explicando simples o que é compliance. Como é, doutor, o exemplo? Então, nós estávamos conversando, né, antes de entrarmos aqui, e eu sempre falo assim, só faça aquilo que os teus filhos tenham orgulho. Se você pensar que você vai fazer alguma ação simples ou grande e o seu filho tenha vergonha de você, não faça. Isso é sempre buscar fazer certo, estar no caminho correto. Então, pessoal, o próximo podcast com a doutora, a gente vai falar justamente do compliance, porque é a continuidade da LGPD. A gente vai falar sobre as leis internas dentro de condomínio, que entra a parte de regimento interno, que também é uma lei, né, que é toda cadastrada, tudo bonitinho, tudo. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Já deixo o convite, viu, doutora, para o próximo. Estamos aí. Assim que a gente tiver disponibilidade da doutora, a gente volta aqui para a gente continuar nesse tema. Doutor, deixo meu muito obrigado. Agradeço mesmo de coração a vinda da doutora e dar essa explanação da parte da LGPD, porque é o bicho-papão na cabeça de todo síndico e de muitas empresas ainda que não teve um treinamento da parte de LGPD, acha que isso é uma coisa de outro mundo e não é. É um negócio simples, mas tem que ser feito. Né? É o dever de casa que está todo mundo aí com medo, faço ou não faço? Mas entenda-se, gente, tem que fazer. Sim, e eu também, né, agradeço o convite e deixo, né, essa reflexão. É importante fazer a adequação à LGPD porque você vai evidenciar que você está tendo a adequação à lei.
Então, inicie com treinamento, com uma conscientização, mas inicie, porque você vai trazer valor para o seu condomínio, você vai se prevenir das questões de fiscalização, multas e sanções. Doutora, quer deixar o contato para o síndico que precisar de um apoio, precisar de uma ajuda, ligar para a doutora? A doutora faz essa prestação de serviço hoje? Sim, faço. E o meu contato é o meu LinkedIn, né? Irati Santos. Estou lá conectada sempre, estou à disposição. Pessoal, também vou deixar os contatos da doutora aqui, o LinkedIn dela, para que você possa acessar. Sim. Se você precisar ir hoje fazer o treinamento da tua equipe no condomínio, né? Fazer toda essa readequação também na sua empresa. Você hoje, que é um prestador de serviço na área condominial, bata um papo com a doutora, alinhe os procedimentos aí para que você possa seguir a lei da forma correta. Tá joia? Obrigada. Doutora, agradeço de coração. Muito obrigado em nome da Conexão Condominial e de todo o síndico que participa com a gente. E bora, até o próximo. Obrigada, gente, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau.